Amigo e amiga da área elétrica, teria como você se inscrever aqui no nosso canal rapidinho e deixar o like? Isso ajuda bastante o nosso trabalho. É nóis! A nossa ideia aqui é: vamos proteger ou vamos começar a estudar a proteção acima de 60 metros, porque é acima de 60 metros o parâmetro normalizado que considera que descargas laterais possam atingir a edificação e causar esse dano com propriedade, com aquela vontade e efetivamente causar uma perda. Tá? Então, lá no 523, né, a norma nos dá ali estruturas até 60 metros. Então, veja, pesquisas indicam que a probabilidade do impacto das descargas atmosféricas de baixa amplitude, é sempre os de baixa amplitude que fogem da parte de cima dos para-raios, né? Então, de baixa amplitude na fachada das estruturas menor que 60 metros de altura, são suficientemente baixas, podendo ser desconsideradas. Ou seja, descargas de pequena amplitude que, eventualmente, se atingirem a estrutura, não causarão perda, não causarão dano significativo. Tá? Telhados e saliências horizontais devem ser protegidos de acordo com a classe do SPDA determinada pela avaliação de risco na parte 2. Ou seja, ninguém está falando neste assunto da proteção inicial, da proteção do SPDA, que deve ser feito conforme a análise de risco. Você vai lá, vai calcular, né, faz a sua análise de risco, calcula captação, descida, aterramento, nível de proteção, captação, descida, aterramento, escolhe situações para modelos de captação, SPDA interno, etc., e instala, né? Quer dizer, instala e projeta. E aí você vai, então, para estruturas acima de 60 metros, você vai ver, em estruturas acima de 60 metros, descargas laterais podem ocorrer, especialmente em pontas, cantos e saliências, como varandas, marquises, etc. Então, você já fez a sua proteção inicial, você já tem lá captação, descida, aterramento, equipotencialização, distância de segurança, etc. Tá? Aí você vai analisar os parâmetros acima de 60 metros, o que você precisa proteger de forma complementar. Tá? Então, em geral, o risco devido a essas descargas é baixo, porque somente uma pequena percentagem de todas as descargas atmosféricas em estruturas altas serão na lateral. Tá? Além disso, seus parâmetros são significativamente mais baixos do que as descargas atmosféricas no topo da estrutura. Ok, beleza. A gente vai proteger porque, embora sejam de pequena monta e de amplitude baixa, pessoas e equipamentos elétricos podem estar expostos, eventualmente numa varanda, topo de uma marquise, alguma coisa. Então, pode estar expostas às paredes externas da estrutura e podem ser atingidos e sofrer dano. Tá? Então, neste caso, o grande foco que a norma coloca é o seguinte: a gente precisa ter situações muito graves em termos de densidade ou até em termos de altura ou complexidade da própria estrutura para pensar em proteção sob descarga lateral da própria estrutura. Na realidade, o que a gente vai pensar aí, o que a gente vai analisar, é em função de pessoas serem atingidas ou equipamentos, partes, componentes da instalação e etc., serem atingidos e poderem, então, causar uma perda significativa. Tá? Ok.
As regras para o posicionamento do subsistema de captação na lateral, nas partes superiores de uma estrutura, devem atender pelo menos aos requisitos do nível de proteção 4. Então é assim, você já fez a proteção inicial, vamos chamar de proteção principal, ok. Essa proteção complementar, você não calcula nível de proteção, você não determina nível de proteção. Você sempre utilizará nível de proteção 4. Mas eu tenho muita gente lá, tem uma varanda enorme com muita gente. Ok, é opção sua, opção de projeto, você melhorar a condição do nível de proteção. Joga ele para 3, joga para 2, joga para 1, tá? Isso é uma condição opcional. Você opta por, então, fazer essa alteração. A norma te faculta um nível de proteção 4, tá? Com ênfase na localização dos elementos de captação, cantos, quinas, bordas, saliências significativas. A exigência da captação lateral de uma estrutura pode ser satisfeita pela presença de elementos metálicos externos, ou seja, a prescrição de componentes naturais continua válida. Existem algumas linhas de pensamento que desprezam esses componentes naturais externos à estrutura e impõem a instalação de condutores, né? Fazendo um subsistema ali de descida ou a captação, ou um misto entre os dois, não natural, dizendo que é obrigatório pela norma. Não é obrigatório, estamos lendo aqui, tá? Se houver elementos externos, lembram-se das 3 regrinhas? Continuidade elétrica, dimensão conforme norma e fixação definitiva. Então, essas 3 regrinhas de ouro sendo atendidas, esses elementos externos podem sim ser utilizados como componentes naturais na proteção daquele local, tá? Ainda, a exigência da captação lateral pode incluir a utilização de condutores de descida externos, sem dúvida, mas pode, não é deve, tá? Localizado nas arestas verticais da estrutura, quando existirem condutores metálicos naturais e externos. A captação lateral instalada ou natural que atenda aos requisitos mínimos para este fim deve ser interligada a condutores de descida instalados ou ser interligada a estruturas metálicas. Ou seja, a gente tem sempre que garantir a continuidade elétrica de todo o sistema complementar que for instalado naquele ponto. Bem, uma análise complementar aqui da proteção. Desculpe, uma análise da proteção complementar. A proteção, ela deve ser feita em etapas, como a gente já falou. Primeiro, nós vamos pegar lá o nosso nível de proteção na análise de risco, vamos determinar subsistemas de captação, descida e aterramento, vamos determinar SPDA interno, que potencialização, distância de segurança. Isto tudo colocado, partimos para uma verificação. Então, eu pego um desenho, vou, em função do método escolhido, analisando os pontos onde existam elementos que devem ser protegidos, visualizo, né, eventuais proteções ou eventuais elementos metálicos que possam ser utilizados como elementos natural na proteção, coloco esse sistema todo no papel, tá? E aí fica montado, então, o meu SPDA complementar, né? Então,
monto o principal, analiso a proteção para as descargas laterais, coloco o SPDA complementar, seja ele natural ou não natural, seja ele misto, não importa, tá? Com isso, eu monto, então, toda a proteção. Vejam, a descida só vai ter a ver com estrutura alta ou não para fazer a interligação da captação. O aterramento não tem absolutamente nada a ver com estrutura alta ou não. Tá? Equipotencializações devem ser feitas para uma estrutura de 4 metros de altura ou para uma estrutura de 150 metros de altura. Distâncias de segurança, a mesma coisa. Então, vejam, o que muda realmente, o que é importante se analisar, é exatamente essa captação, é o posicionamento da captação.